Sejam todos bem-vindos. Fala pessoal, bom dia, como é que vocês vão? Então, chegou hoje a nossa última aula antes da prova. A prova será semana que vem, dia 23. Então, para isso, nós vamos nos preparar, fazendo uma revisão e uma recapitulação de tudo aquilo que já abordamos ao longo dessa nossa trajetória. Então, vamos lá? Se liga na aula. Então, pessoal, conforme nós falamos, na nossa introdução, o que a gente pode resumir a fresagem? Bom, a fresagem ela é um processo de usinagem ao a rotação, da fresa e a movimentação da mesa onde se fixa a peça a fim de dar forma e acabamento. Tá? Esse é um resumo desse processo de usinagem. Outra coisa que nós podemos abordar é a utilização, o emprego dessa fresa. Tá? Ela pode ser feita em chavetas, sulcos, fendas, entalhes, perfis e contornos de engrenagens. Tá? As partes da fresadora que também nós precisamos destacar são coluna, joelho, cunho, mesa, árvore, o torpedo, o suporte do mandril, a base e o órgão transmissor, que é, no caso, o motor, e os sistemas de transmissão de correia, de polias, da qual você vai ter no interior da nossa máquina, ok? Então, quando a gente fala de fresa, a gente está falando da ferramenta. Mas nós precisamos entender a máquina fresadora, que também tem uma classificação, ok? Então, qual é a classificação que nós damos às fresadoras? Bem, a classificação que nós podemos dar é quanto ao tipo de construção, modalidade de trabalho e movimento na mesa. Então, falando sobre o tipo de construção, nós vamos ter o tipo de coluna e joelho, o tipo fellow, o tipo plana, o tipo copiadora, o tipo mandril e o tipo renânia e o tipo CNC. Quanto à modalidade de trabalho, nós vamos ter vertical, horizontal e mista. E quanto ao movimento da mesa, vamos ter o movimento simples e o movimento universal, ok? Bem, então, prosseguindo, nós também podemos assistir quanto aos acessórios tão importantes para que nós possamos amparar toda a necessidade que a máquina possa vir oferecer para a fabricação das mais respectivas peças. Okay? Então, quais são os acessórios que nós podemos destacar? Bom, nós podemos destacar 16 acessórios, tá? 16 acessórios. Então, dentre eles temos cabeçote divisor, o divisor linear para cremalheira, o contraponto, chapas, calços, macacos, mandris, porta-fresas, cantoneiras, cabeçote universal, cabeçote vertical, morças, suportes de engrenagem, pinças, contornador, divisor vertical ou horizontal e placa de arraste. Tá? Na prova, precisava que vocês escolham alguns deles, assim como a gente passou no exercício, tá? Em sala de aula, para que vocês possam descrever algum deles. Tá? Então, todos não dá para você memorizar. Memorize aquele que você mais se identifica e você tente aprender um pouco sobre ele para descrevê-lo na prova, ok? Dentre eles, eu gostaria de descrever, de maneira simples, que é o cabeçote divisor, que é um aparelho que serve para fixação
giro e divisão de partes iguais da peça. Podemos também destacar o contraponto, que serve para a fixação da peça na sua extremidade. Tá? Podemos falar também sobre os mandris porta-fresas, que é um acessório de fixação da fresa e transmissão de rotação do eixo principal. Tá? Então, são coisas que você pode estar aí decorando, ok? Então, agora sim, agora a gente entendeu o conceito da fresadora, a classificação dela, do processo que ela faz, o que ela faz, os seus acessórios. Agora nós vamos passar, então, para o nosso entendimento das fresas em si. Né? O que são as fresas? Bem, as fresas, elas são as ferramentas da máquina, né, fresadora, que possui dentes com arestas ou navalhas, tá? Com a finalidade de remover material da peça a ser usinada. Beleza? Então, é isso, tá? Outra coisa que a gente precisa aí tá aprendendo, que são a classificação das fresas, tá? Temos aí a classificação das fresas. Como é que funciona a classificação das fresas, tá? Elas funcionam de 3 maneiras, tá? Arestas de corte, tá? Fios dos dentes e a disposição dos dentes. Então a gente pode, dentro da classificação, ter essas 3 possibilidades de classificação. Então, começando sobre as arestas de corte, dentro da classificação de aresta de corte, a gente vai ter as axiais, as radiais, angulares e o formato especial, ok? Dentro das de fios dos dentes, nós podemos ter, tá, os agudos e os rebaixados. E quanto, tá, à disposição dos dentes, nós podemos ter, tá, o corte pela periferia e o corte pelo topo e pela periferia, né? Ele possui aí as 2 funções. Então, uma coisa que você precisa revisar são quanto a essas classificações, para que você possa entender, né, que dentro dessa classificação tem as suas diferenças e você saber qual delas, tá bom? Então, que você possa estar estudando. Só para a gente pegar, a gente falou sobre a classificação, emprego, né? A introdução, a aula introdutória, ela é correspondente às páginas 71 até 79 da apostila de vocês, que está aí no link da descrição do nosso Google Sala de Aula, ok? Outra coisa com relação à nossa segunda aula, que foi sobre acessórios. Ela acompanha da página 79 até a página 89. Tá? Na nossa terceira aula, que nós falamos sobre ferramentas, ela acompanha da página 102 até a página 115, tá legal? Então, continuando a respeito das nossas fresas, que são, tá, as nossas ferramentas de usinagem, tá? Nós vamos ter também tipos de fresas distintas, tá? Então, vamos para elas. Tá? Nós vamos ter as fresas tipo planas. Dentro das fresas tipo planas, nós vamos ter subitens, né? Que são trabalhos leves, tá? Para trabalhos leves, planas para trabalhos leves, planas para trabalhos pesados, planas helicoidais, planas Woodruff, planas em T, planas de topo ocas, planas diantales, planas laterais e planas serras circulares, ok? Vamos ter também as de perfil constante, ok? As de perfil constante, nós vamos ter os subitens, tá? Côncava, convexa, perfil em V, rasgo em cauda de andorinha, tá? Matriz e perfiladas, ok? Fora perfil constante, nós vamos ter, e fora as planas, vamos ter revestida de metal duro, a lateral com dentes alternados, fresas limas e fresas fellow, tá?
Vamos também ter as fresas de dentes postiços, da qual nós vamos ter os subitens, tá? Parafusos, pinos e garras. Dentro de todas essas que nós falamos, você precisa entender e compreender algumas delas, pelo menos de maneira superficial, porque nós, como operadores dessas máquinas, precisamos entender quais as utilizações desses tipos e como nós vamos empregar para cada tipo de usinagem, tá bom? Ok. Fora, tá? A gente falou sobre a classificação e falamos sobre tipos. Temos outras coisas também, como fresas com relação ao tipo de ângulo de corte. Lá nós vimos, tá, as fresas tipo N, tipo W e tipo H. Por que nós temos essa separação? Porque quando ela tem um formato do ângulo, tá, de corte, que é o ângulo de cunha de corte dessa ferramenta, ela vai proporcionar angulações diferentes. Essas angulações diferentes, tá, e número de dentes, vai proporcionar o quê? A maior ou menor resistência, tá, à tração ao material que vai ser usinado, ok? Então vamos lá. A nossa tipo N, tá, é um tipo de fresa, tá, que possui um ângulo de 73 graus, tá, onde nós vamos ter uma média resistência, tá? E ela é recomendada para o quê? A recomendação dela é para materiais de média dureza, tá? Entre aços e outros metais e entre outros materiais também, tá? A fresa do tipo W, tá? Ela tem menos resistência, ela tem 57 graus, tá? Do ângulo de cunha, que é o ângulo de corte. Ela é recomendada para o quê? Ela é recomendada para materiais não ferrosos, tipo plástico, entre outros elementos que não são metálicos, ok? Não ferrosos. E qual a outra que nós vamos ter? Nós vamos ter a tipo H, que é a que a gente vai ter mais resistência, com ângulo, tá, de cunha de 81 graus, tá? Ela vai ter mais dentes, tá? E ela vai ser materiais para alta dureza, e a recomendação que a gente tem para ela é materiais duros e quebradiços, tá? Ela vai ser capaz de absorver esse impacto e ter uma maior resistência para esse tipo de usinagem, para que ele não venha quebrar, ok? Então, a última coisa que nós precisamos também entender é sobre os movimentos de avanço. O que é um movimento de avanço? O movimento é a combinação, tá, de um movimento da mesa e do passe da nossa ferramenta, ok? Da nossa fresa. Então, aqui no desenho nós podemos ver o movimento discordante e o movimento concordante. Por que tem essas diferenças de movimento discordante e movimento concordante? Porque nós devemos nos ater ao cuidado de que o movimento concordante ele é prejudicial, tá, para nossas máquinas, a fim de que pode provocar, tá, um desgaste maior, tá, e a possibilidade, talvez, dependendo da operação e do material, até o risco de quebra da peça ou quebra da própria fresa, tá? Então, o que é o ideal? O ideal é o movimento concordante, tá? E aí na nossa ilustração tá o movimento dela, como ela faz para ser proporcionado, tá, na direção da mesa e na direção da fresa, ok? Outra coisa que nós precisamos também nos ater e observar é o movimento da nossa fresa quanto à rotação, que temos a movimentação horária e a movimentação anti-horária. É necessário que você observe, ao ligar a máquina, em qual movimentação está, para que você possa distinguir o movimento de avanço discordante ou o movimento de avanço concordante, para que você não confunda e ponha em risco, tá, sua vida. Então, essa foi a nossa revisão, tá? A prova, mais uma vez, está aí. É dia 23/6/2020. Estudem, bons estudos, e qualquer dúvida, nós estamos aí online. Faça as tarefas que nós já passamos, tá? Porque é a partir delas e a partir dessas revisões que você vai fazer que você vai obter, tá, o estudo necessário para que você possa fazer sua prova.